Ei, pessoal, boa tarde. Estamos aqui nos preparativos para nossa terceira live, falando sobre a saúde da mulher madura. E hoje a gente tem aqui a Marisa Sanabria, que já está chegando. Oi, Lourenço, como vai? O pessoal está chegando, a gente está aproveitando. Aí, Tá me vendo? ei, sim, sim. Agora, Ei, Marisa, que querida. bom, né? A gente Sim. vai melhorando, né? Sim, sim, querida. Boa tarde, Boa bem-vinda. tarde. Queria te Obrigada. agradecer novamente a disponibilidade de estar aqui conversando com a gente. Bom, eu acho que a gente já engrana na conversa, né, Marisa? O que Uhum, você acha? uhum, Acho que enquanto o pessoal vai chegando, porque ainda não deu o horário, falta 5 minutinhos, eu vou falando um pouco sobre o projeto, sobre você, fazer uhum, uma apresentação. uhum, Então, eu estou coordenando esse projeto que se chama Eu em Suspensão, Poderes da Miontose, onde a gente faz toda uma conversa sobre as questões dessa fase da vida da mulher, sobretudo a fase da travessia e da chegada da menopausa, da maturidade, sobretudo, fazendo uma conversa bastante confessional sobre as transformações do corpo, da psique, das emoções, e pensando sempre com foco na saúde, no simbolismo, nos estudos do feminino e da mitologia e como eles podem nos dar um respaldo maravilhoso para essa fase. E nesse processo que eu estou vivendo, eu então vi esse vídeo da Marisa Sanabria que foi produzido há alguns anos atrás, no seu uhum, processo de travessia, uhum, e a Marisa, ela é psicóloga, mestre em filosofia, professora, mitóloga, criadora da Escola de Mulheres, que é um uhum, trabalho muito profundo de estudo feminino, e das Jornadas da Deusa. Marisa também é escritora, escreveu muitos livros sobre o feminino, inclusive com muitos imbricamentos, falando sobre as mulheres na favela, a procura do feminino, as guardiãs dos círculos de mulheres, crônicas do desapego. Os livros estão aqui, eu gosto sempre de mostrar, né? Tenho alguns deles, mas sobretudo a gente está focando a nossa conversa nesse uhum, livro que se chama A uhum, Segunda Vida, que fala especificamente sobre essa fase da vida da mulher. Ele é um guia para a mulher madura, interessantíssimo, com várias interatividades, né? E aí, nós estamos então nessa terceira conversa. A primeira foi Sem Ritos de Sangue agora. A segunda foi Etarismo, Misoginia e Isolamento Social. Elas estão postadas no perfil. E agora iniciamos então a terceira conversa, que foca na saúde da mulher uhum, madura. uhum, uhum. Então, Marisa, muito obrigada. Se você quiser complementar alguma coisa sobre, né, saudar as pessoas, fique à vontade sobre a tua apresentação. Adriana, é uma alegria estar aqui. Você sabe que hoje de manhã eu ensaiei a questão da imagem, ensaiei 2 ou 3 vezes para dar certo e para a gente não ficar. Enfim, as redes têm suas incógnitas, né? E Sim, seus sim. mistérios, né? Mas deu certo, deu certo. Sim, nós estamos muito felizes porque a primeira live que a gente fez, a gente não via a Marisa, né? Então agora é tão bom Uhum, poder interagir, porque sempre tem aquela questão de interação com a imagem, pelo menos, da pessoa, né? uhum, Então tem toda uma questão do afeto, uhum, de estar vendo uhum, você. Mas suas palavras são sempre muito poderosas, Marisa, e essa foi uma das minhas vontades, assim, de te chamar para a gente conversar. Eu tirei uma deusa para a gente hoje, tá? uhum, uhum.
E olha o que que saiu. A Ah, eu Sheila Najee. imagino. Sim, sim. Uhum, uhum, Então, eu acho que, enfim, ela é uma deusa. Ela não chega a ser uma deusa, né? Mas ela é uhum, uma figura mitológica uhum, e que ela tem toda essa representação da questão dessa abertura de canal, né? uhum, Da abertura que seria o local onde a vida nasce e a vida se uhum, refaz. uhum, Então, Marisa, eu queria começar hoje com uma uhum. frase que eu preciso te contar. Essa Sim, frase está anotada para eu começar desde a primeira live, mas por sim, alguma questão mágica, sim, ela sempre ficou para trás. Eu, nossa, gente, esqueci de falar a frase, mas hoje eu vou falar. Tá? sim. Então, como bordadeiras, nos cabe bordar um sendeiro de esperança. Uhum. Sim, Essa sim. frase é Uhum. sua Sim, e porque foi eu para o grupo das bordadeiras. Essa frase é, foi para o grupo das bordadeiras. Sim. sim, foi um vídeo maravilhoso. Eu não sei se ele está Uhum. postado no seu perfil, mas depois, quem tiver interesse de ver, pode entrar em contato com Uhum. você, porque realmente é um primor sobre essa questão de dar um sentido ao ato de bordar. E eu Uhum. queria usar essa frase como uma forma de conexão com uma outra live que você fez, que é sobre as moiras, Sim. Uhum. e que são as tecelãs da vida, e Uhum. que você falou que as moiras são predominantemente anciãs, né? Sim. Então, Uhum. trazendo o foco para essa questão, que é a tua área de expertise, né? Que Uhum. é a saúde psíquica da mulher Uhum. madura. Eu Uhum. pergunto, como podemos pensar a saúde da mulher madura e de que formas o estudo do feminino e o estudo das mitologias podem nos oferecer um arcabouço, um respaldo, uma forma de suporte Uhum. para a mulher que está passando por essa fase, Uhum. ou que chegou nessa fase. Adriana, várias coisas. Nós podemos sim pensar a saúde da mulher madura. E a gente pensa a saúde da mulher madura basicamente a partir de como a mulher viveu. Né? Eu não sou outra mulher porque fiz 55 anos ou 60 anos. Eu vou ser uma mulher que venho construindo uma trajetória, né? E que essa trajetória, na maturidade, vai ter um outro olhar. Eu vou poder olhar para essa trajetória de outra maneira. Então, se eu tive uma construção, se eu fui bailarina profissional a minha vida inteira, é provável que aos 60 anos eu não vou ser aquela do palco dos 15 anos, mas eu vou ter uma performance física construída a partir de todos esses anos. Isso é um fato, né? Se eu fui professora minha vida inteira, sim, eu vou estar aos 65 anos sendo professora e dando aula. Então, uma coisa importante é, nós envelhecemos a partir dessa construção que nós vamos tecendo, digamos, para usar a metáfora da tecelã, né? Tecendo para nós. Acontece que quando chega a maturidade, em alguns momentos eu começo a repensar quem eu sou e eu não me reconheço. É um dos traços da maturidade. Eu falo no livro, né? As pacientes que falam assim, mas aquilo que eu gostava tanto, eu não quero mais. Né? Hum, Aquilo que eu achava fantástico não faz mais sentido. Então, a grande questão é: eu sou essa pessoa, essa construção que eu vim fazendo, mas eu tenho que me reconhecer como aquela que fez essa construção e, ao mesmo tempo, como aquela que agora tem um olhar novo sobre as situações.
né? Então, algumas coisas que eram decisivas para mim, né, aos 35 anos, bem, não vão ser mais. Né? Então, eu acho que isso é uma grande questão. E a outra grande questão é, eu posso amadurecer com a sensação de que a vida me deve, né? De que a vida está em dívida comigo, porque eu não recebi aquilo que eu achava que me correspondia. É um lugar difícil, muito difícil para estar, porque é um lugar de muita mágoa, de muito ressentimento, de muita dificuldade. Mas eu posso amadurecer também com gratidão por aquilo que foi construído. Tá? Não interessa o quê. Né? Ninguém precisa ser prêmio Nobel, ninguém precisa fazer coisas fantásticas. O cotidiano. Né? Aquilo que eu achei que fiz o esforço por construir. Que tem os percalços, que pode ter os equívocos, que tudo isso nós temos, né? Ao longo da vida, as perdas, muito bem. Mas aquilo que eu acho que foi possível durante a minha trajetória. E ter esse sentimento de gratidão. Então, eu acho, quando você me diz o que nós podemos para cuidar da maturidade da mulher, né, com saúde, eu acho que a primeira questão para ter saúde emocional é me reconciliar, né, com a história que eu fiz. Né? Bem, com as dificuldades, com tudo bem, né? Mas me reconciliar com essa história. Porque se eu, aos 70 anos, vou estar em luta, né, contra alguma coisa, esse é um lugar muito difícil. Né? Sim. Coisa dentro de mim tem que se apaciguar, tem que se pacificar e entender, olha, isto foi o que foi possível ao longo da minha vida, né? Tudo bem, né? Naquelas circunstâncias, né? Porque a gente já sabe que tem mulheres que têm circunstâncias muito difíceis de vida, né? Ou que sofreram violência, ou que estiveram submetidas a, enfim, mil situações que, né? Isso limita a possibilidade de movimento das mulheres. Bem, e a segunda questão é como a simbologia nos ajuda. Eu acho que ela nos ajuda muito. Se a gente pensa, você me perguntou das moiras. Bem, as moiras eram figuras anciãs, elas teciam o destino dos homens, não era possível interferir, né? Nem Zeus, senhor do Olimpo, podia interferir no tecido das moiras. Né? Existia uma lógica, né? Ainda que os guerreiros, né? e os troianos, os gregos, achassem que eles morriam por obra do destino, do acaso, né? As moiras tinham uma lógica, né? Toda uma lógica de aprendizado e de entendimento de quando era o momento de cortar o fio, né? Porque eram três, né? Uma fiava, outra tecia e outra cortava laqueses, né? Que era que cortava o fio, né? Então, tinha uma lógica para cortar o fio, não era assim aleatório. Nós, os humanos, pensamos que era aleatório. Ai, olha, fulano morreu, que coisa. Bem, para as moiras, isso não era aleatório, né? Então, eu acho que a simbologia, nós estamos falando da mitologia, mas a simbologia é um organizador da estrutura do inconsciente. É isso que é a simbologia. Por isso, nós contamos uma historinha para uma criança. Não é? Por isso, para uma criança que tem medo, nós contamos uma historinha, né, para que ele consiga elaborar e simbolizar a sensação de medo. Não é? Isso que nós fazemos com a criança. E ressignificar, né? Também. Claro. Né? Ressignificar. E isso que nós fazemos com as mulheres adultas, né? Então, quando nós trabalhamos com as deusas, é porque eu me reconheço, eu sei quem eu sou e eu sei onde estão
minhas dificuldades ou minhas impossibilidades, né? Então, nós temos na mitologia uma série de figuras anciãs, né? Moiras, Serriduen, a Neila Laje, que você acaba de tirar, Hecate, Hecate, tenho, tenho enfim. várias. Então, uma série Hestia, de figuras, Núqua. Hestia, né? Que nos ajudam a simbolizar a estrutura da maturidade, né? Uhum, O que a maturidade me traz como ressignificação? Eu tenho que ressignificar, né? uhum, uhum. Porque eu não posso ficar nos 40 anos. Eu tenho que Sim, sim. ressignificar. Né? É um processo, é fluido, e a transformação é lenta, e isso é uma coisa que eu acho que é interessante a gente destacar, porque nesse movimento de travessia que eu estou conduzindo uma roda de mulheres maduras, tá? Uhum, E isso uhum, está sendo maravilhoso porque tem outras mulheres em travessia, algumas ainda não chegaram uhum, no momento da menopausa mesmo, elas estão na perimenopausa, e outras já fizeram a travessia há algum tempo. E a gente vê é, como é importante esses grupos de apoio e essas formas de troca. Mas, ao mesmo tempo, eu vejo que tem muitas mulheres que pensam assim, não, gente, eu ainda não estou lá, né? Então, elas aguardam o momento mesmo da menopausa para começar a uhum. pensar nessa segunda fase da vida. E eu acho que é muito interessante essa perspectiva que você traz, de que, na verdade, é uma continuidade, né, de Sim, quem nós somos. Então, é sim. realmente uma construção de vida e que é muito importante a gente pensar nesse momento, quando a gente vai chegar nos 60, nos 70, Uhum, nos uhum, 80, e como isso vai acontecer, porque parece uma uhum, coisa assim tão distante para as mulheres que ainda estão na travessia. Mas quando a gente chega na travessia e a gente passa pelo rito do corpo, né? Porque é uma panela de pressão, a gente realmente sente que tem um caldeirão ali dentro, fervendo. Eu agora, por exemplo, estou tendo uma manifestação aqui uhum, de uhum. calor, então Sim. tem toda uma ressignificação que precisa ser feita também, até desse momento, porque a mulher fogosa, a donzela fogosa, ela tem um valor social, Sim. né? Porque ela está ali com o corpo dela disponível para um tipo de reprodução e de Sim, criação. E a sim. mulher madura, fogosa, Uhum, ela é estigmatizada, sim, mas na verdade não existe uma percepção de que ela também, como a uhum, donzela, está tendo um momento uhum, muito intenso de uhum. criação, mas é um Sim, outro tipo de criação, é um outro tipo de fertilidade, né? sim. E se relaciona com esse lugar que você falou mesmo, de apaziguamento, Uhum, de uhum, chegar aos termos uhum, com o que você fez na sua vida, uhum. né? E por exemplo, para mim que tem uma personalidade militante, eu penso, como agora militar, Uhum, desde esse lugar, uhum, né? Desde esse lugar de é, costurar a vida uhum, uhum, com uma voz que reconcilia, para uhum. usar as suas palavras, né? E também, Mari, eu queria falar para as pessoas que estão assistindo que se vocês quiserem fazer perguntas para Marisa, né? Hoje Uhum. seria bem legal para a gente abrir também aqui para alguns comentários. Sim, Enfim, uhum. Sim, porque agora nós já estamos já bem estamos. em live, né? Mas Sim. eu queria te dizer uma coisa. Olha que coisa interessante. Dois momentos, né? Eu acabo de fazer 66 anos, então Hum, eu estou de blusa de frio. Olha o simbolismo. Eu estou aqui gelada, meu pé está gelado, Belo Horizonte está frio, né? E você está no eu tô, calor, tô né? Quer dizer, olha que imagem tão interessante e tão simbólica, né? hum, hum, Então, para a gente pensar e criar em cima disso, né?
Então, eu acho que o primeiro que é preciso é reconhecer que eu estou vivendo nesse momento. Hum, Porque a gente não tem que esquecer que nós vivemos uma sociedade que esconde, nós já falamos isso na live anterior, mas eu acho interessante lembrar que nós estimulamos as mulheres a camuflar qualquer sinal de amadurecimento. hum, uhum, Então, elas têm que estar com 58 anos com performance de 22. Né? hum, Então, isso é muito interessante, porque uma das questões que vai me trazer conflitos e que vai me trazer desassossego e desarmonia é eu estar com 60 e querer ter 24. uhum, Isso é um grande drama. Por isso, eu quero chegar a outra questão, que é a mulher com projetos próprios. hum, Então, você amadurece, né? Digamos, reconciliada, né? Se você sempre teve projetos próprios. hum, Tá? Então, o que vai acontecer é que seus projetos dos 40 anos não são os mesmos dos 60 anos, né? hum, Mas você tem projetos próprios. Outra coisa é se você viveu a vida inteira para o outro, para agradar o outro, com o corpo e a performance, né? Para ser exibido, para ser, enfim. E meu para projeto ser foi esse. aceita. É, Né? aham, Porque quando o meu projeto foi esse, eu vou me encontrar com o drama e a tragédia que aos 60 hum, anos não é mais possível. Então, se eu não tive outros projetos, qualquer outro, eu não acho. Não, fazer bolo, costurar, dar qualquer outro, ajudar as crianças na creche, o que for. Né? Se eu uhum, não tive esses projetos, o amadurecimento pode vir carregado de uma sensação de vazio, né? De uma hum. falta de sentido das coisas, de um ressentimento, porque alguém me prometeu que se eu era sempre linda, maravilhosa, eu ia ter a vida feita. Não é bem assim. Sim, Não é bem assim. Então, quando eu deixo de ser linda, maravilhosa, não sei o quê, é um deserto, né? A sim. Gloria Steinem fala sobre isso. A Gloria Steinem, a feminista, que você também leu, ela fala sobre isso, né? A vida depois dos 50 é outro país. Sim, E eu tenho sim, que saber em que país quero viver. E eu tenho que saber que país que eu construí para mim, né? Porque eu posso me encontrar no deserto. sim. E, na verdade, eu acho que a gente se encontra num deserto, porque a gente fala muito sobre a menopausa, e, aliás, todos os ritos de sangue, mas já há algum tempo os outros ritos de sangue, a menarca, a concepção, já vem tendo um forte movimento de visibilização, né? Mas a menopausa eu ainda sinto que ela é um não evento mesmo. E as mulheres, elas passam por essa transformação interna, porque tem uma transformação interna que Sim, é alquímica, né? sim, Os nossos três hormônios principais, digamos assim, sim, ligados à questão do útero dos ovários, é a progesterona, o estrogênio e a testosterona, se recombinam e você tem uma mudança de olhar muito radical. É muito radical. E ao mesmo tempo que essa força pulsante, que poderia ser tão bem aproveitada socialmente, ela é escondida, a gente passa por esse lugar sozinhas, né? sim. Uhum. Então, eu concordo com você, é um lugar que a gente chega de deserto, mas como a gente pode mudar isso, né? Uhum, uhum, Falando sobre isso e, sobretudo, Marisa, é, pensando, por exemplo, assim, em mulheres que viveram esse panorama de viver para o outro,
a vida inteira. Hoje em dia, a gente já não tem mais tantas mulheres, ou seja, tem muitas mulheres que entraram, a sua geração entrou no mercado de trabalho, a minha geração já é uma geração que já tem mães que entraram no mercado de trabalho, então a gente já tem um outro referencial do papel da mulher social, né? Mas mesmo assim, a gente ainda vê muitas mulheres vivendo para o trabalho, para o marido, para os filhos, sem conseguir vislumbrar um tempo para si mesmas e para desenvolver os seus próprios projetos a partir da sua intuitividade, da sua percepção de mundo, né? Que é geralmente uma percepção cíclica, feminina, que ela é diferente do sistema patriarcal dessa sociedade que a gente vive, né? Então, o que você traria, por exemplo, de indicação de território em que essas mulheres que chegaram na menopausa, que nunca fizeram nada por si, como elas podem começar? Olha, Adriana, eu acho que uma coisa muito interessante é quando as mulheres chegam a 55 anos ou 60 anos e falam com a gente assim, mas eu não sei o que eu quero, não é? Mas eu não sei o que eu quero. E eu falo assim, mas vamos ver, aquela historinha do frango, né? Que parte do frango você gosta? Não sei que parte do frango eu gosto, porque eu, né, cortava o frango, colocava na mesa, todo mundo pegava e o pedaço de frango que ficava era o que eu comia, né? Então eu nunca escolhi a parte do frango, né? E eu acho isso muito importante, porque eu acho que é uma questão também, Adriana, que a gente não pode esquecer, que é que a mulher, existe uma construção onde o feminino é alguma coisa voltada para o cuidado do outro, né? Então, nós feminizamos os cuidados, a atenção, como se isso fosse coisa de mulher, né? Então, são as mulheres que cuidam, são as mulheres que não sei o quê, são as mulheres que se ocupam das crianças, são as mulheres... Não responsáveis pela vida, né? Sim. Né? Então, não é bem assim, né? Os homens também podem cuidar, os homens também podem se ocupar das crianças, bem. Mas aí há uma questão que é uma questão institucional, as mulheres cuidam, as mulheres se dedicam, e quando eu me dedico ao outro, tenho pouco tempo para mim. E a Northrop, que você fala, aquela médica, né? Ela fala uma coisa interessante, provavelmente a menopausa é o primeiro momento em que a mulher pensa em ela, né? Porque algumas tarefas, se supõe que algumas tarefas institucionais estão prontas, estão realizadas, ou estou casada, ou estou desquitada, ou estou viúva, ou tenho uma parceira, o que for, né? Mas se supõe que algumas tarefas institucionais estão realizadas e é a primeira vez que eu vou me escutar, tá? E pensar o que eu quero. E isso é alguma coisa que as mulheres não sabem fazer, né? Porque estão sempre ocupadas em escutar a demanda dos outros, né? Então, eu acho que a primeira questão é: escute, eu quero que você sinta o que você quer. Não, Marisa, eu não quero nada. Eu quero estar aqui deitada no sofá. Ótimo, ótimo. É isso que nós vamos fazer. Deite no sofá, relaxe, descanse. Não acontece nada, tá? Não acontece nada, né? Porque nós temos também uma fantasia de apocalipse, né? Se a gente não faz 80.000 coisas ao mesmo tempo, a casa cai. Não. É uma marca muito forte do Então, patriarcado e de uma forma de produção. Sim, então eu falo às vezes com as pacientes, eu falo com as mulheres na oficina, querida, você fique tranquila e relaxe. Eu prometo que em Brasília não vai acontecer nada, tá? Não vai cair assim, né? Bom, então eu acho que esse é o primeiro movimento. Eu quero me escutar, eu quero saber de mim.
eu tenho mulheres nas oficinas, às vezes, ou pacientes, que começam a escrever sua história, tá? Uhum. E elas falam Uhum. comigo, sabe que eu já tinha me esquecido de que aconteceu isto, e eu não consegui. Não é para desenterrar mortos, absolutamente, mas é para você ter uma ideia de que você fez uma construção pessoal, sim. Uhum. Você fez uma construção pessoal, sim, né? Uhum. E é a partir daí onde nós vamos, né? E então, por exemplo, uma das coisas que eu sinto na maturidade é que a mulher alonga a permissividade para si próprio, né? Então, Uhum. aquilo que quando ela estava ocupadíssima, era jovem, tinha que educar as crianças, não sei o que, não era possível, ela começa a alongar a permissão para si, né? E então ela fala assim, não, mas amanhã não vou fazer porque vou descansar. Uhum. Tá certo. E é incrível que essa palavra entra na vida, né? Sim, Descanso. sim, A gente entende por um convite do corpo. E não é necessariamente por um viés do cansaço, mas é por um viés de digestão da sim. vida, entende? De ruminar a vida, de encontrar aquele espaço em que a gente Uhum, senta e observa o ritmo da vida uhum, e faz a digestão daquilo e uhum, processa aquilo, né? uhum, É uma permissividade de estar em processo, uhum, de uhum, ser processo. Eu uhum. sinto assim, né? Tô sentindo. Porque o sentido do tempo muda também, Uhum, né? uhum, Por isso, você começou lendo a questão das bordadeiras. Isso foi uma pequena live que a minha professora de bordado me pediu, porque o tempo das bordadeiras é um tempo muito interessante, né? Enquanto você está bordando, é uma grande introspecção, é uma grande meditação, e o tempo alonga. O tempo, né? Ele tem outra dimensão, né? uhum, Eu estou falando bordado porque é isso que eu faço, mas poderia ser qualquer outra atividade, né? Então, eu acho que a gente começa a ter uma outra dimensão do tempo, tá? E uhum, começa a reconhecer também as suas, digamos, a sua performance. Olha, isto aqui não quero fazer, não vou dar conta de fazer, mas isto aqui eu sei fazer muito bem. Então, uhum, é aqui onde eu vou, né? É aqui onde eu vou me estruturar, ou eu vou me. Né? E é uma coisa, porque às vezes as mulheres fazem força para ser aquela de quando eu tinha 40 anos. Então as mulheres falam assim, Marisa, mas eu adorava a casa cheia. Eu falo isso no meu livro. Eu sim. adorava a casa cheia. Eu fazia almoço para meus filhos, minha nora, meu neto. E agora eu não quero barulho. Eu Uhum, não quero barulho. uhum, Então, eu não preciso fazer força para continuar sendo aquela que era. Né? Eu não tenho que uhum. fazer força para ser aquela que era, porque aquela que era eu não sou mais. Sim. Eu tenho um comentário aqui, inclusive queria Sim, convidar as pessoas para perguntarem coisas para Marisa, sim, porque hoje é a nossa terceira conversa, então fiquem à vontade, mas a Cleo, ela sim. fala, entrei na menopausa aos 43, estou com 54, não tenho filhos. Ainda assim, não pensei em mim. Tudo que pensava era que cada dia ficava mais e mais sem libido. E hoje é quase nula. Então, ela traz essa temática do desejo. E eu também queria fazer uma pergunta em relação a isso, porque eu tenho algumas mulheres que eu estou fazendo um trabalho paralelo à roda, né? Desculpa. E uma delas me traz exatamente essa perspectiva do desejo. Mas eu sinto que tem uma relação muito forte, inclusive a Northrop, a Christine Northrop, ela fala, né, que existe uma relação muito forte entre a donzela e a anciã, porque a donzela é aquela que recebe a menarca
E é quando a sua autoestima ela é cooptada por esse olhar externo, pela sociedade, é quando ela começa a se preocupar com a aceitação externa. E na menopausa, a Northrop fala que é uma chance de a gente trabalhar o empoderamento desde do nosso centro, segundo centro emocional, ela chama a pelve, né? Do primeiro seria o coração, o segundo seria o útero. Porque justamente a gente retém o sangue e a gente tem uma oportunidade nova de retrabalharmos a nossa autoestima a partir do interior, né? Então, como a gente pode, diante disso, pensar a questão do desejo, né? Porque o desejo está muito ligado à libido, à sexualidade, à performance sexual, ao orgasmo. E eu falo muito, penso, sinto que os calores são uma forma de orgasmo. Eles, inclusive, têm os mesmos caminhos do corpo, né? Eles navegam tanto quanto o orgasmo. Então, como a gente pode pensar, ressignificar também o desejo, né? Nessa fase? Eu acho interessante porque eu não acho que a maturidade tenha a ver com a perda do desejo, né? Eu acho que são questões diferentes. Primeiro, porque institucionalmente e socialmente nós temos uma construção, igual que temos a construção da maternidade, ai, eu quero ser mãe, são construções sociais e institucionais. E temos uma construção social e institucional que diz que uma senhora de 70 anos não pode ter desejo. Bem, não está. Ele se recoloca, ele se redistribui, digamos, né? Então, eu falo isso no meu livro, de uma paciente que fala assim, não, mas para mim o desejo espalhou, né? Então, eu hoje, né, fazer um bom jantar, né, comer com meu companheiro, beber um vinho, é um grande episódio erótico, né? Então, pensar, quando eu falo de desejo, eu falo de genitalidade, porque aí falamos de coisas diferentes. Se eu falo de genitalidade, de performance genital, né? É uma história. Você pode falar, não, mas tem ressecamento, intercurso doloroso, as questões da menopausa que também podem ser perfeitamente, digamos, resolvidas com óleo de coco. Pronto. E que tem 1000 recursos e essas coisas. Né? Então, eu posso pensar que, quando eu falo de desejo, eu falo de um desejo muito mais amplo e espalhado que tem a ver com minha vontade por existir. Minha vontade pela existência, pelo fato de ser e de estar, né? E de ter a vida pela frente. Então, a Ana Freixas fala, olha, tem mulheres que aos 60 anos vivem no esplendor da sua sexualidade, né? Esplendor da sua sexualidade, né? Tem mulheres que aos 45 falam assim, não quero mais, parei, fechei a fábrica. Isso vai ser muito pessoal e vai estar determinado por como você viveu sua sexualidade e como as mulheres da família viveram a sexualidade. Tá? Não há que esquecer disso, porque a menopausa, né, tem muito a ver com como as mulheres da família viveram todo o episódio de sangue, né? E a sua sexualidade. Então, eu posso ter tido uma mãe, né, que viveu a menopausa como um castigo, como uma coisa horrorosa. Então, e posso ter tido uma sexualidade entre as mulheres próximas, ou da família, ou com as quais eu convivi, bem, não interessa, mas que estiveram próximas de mim, né? Que viveram ou que escondiam sua sexualidade, ou enfim.
Então, quando nós falamos de desejo, nós temos que pensar muito bem de que estamos falando. Não estamos falando de genitalidade, né? De eficiência genital, né? Tal como é considerado. Uhum, Não estamos falando de erotismo, né? Não estamos uhum, falando de sensualidade pela vida, né? hum, São coisas diferentes. sim, São coisas sim. diferentes, né? Então, se você me diz, Eu acho que as mulheres, elas ainda, não as mulheres, né, mas assim, a cultura, né, coloca muito a associação do desejo com a sexualidade, né? Então, no caso, a Cleo acho que trouxe a palavra libido. Então, claramente, ela está falando sobre o desejo, o apetite sexual. E eu acho que também há um convite para uma mudança é, forte aí, porque tem, acho que se relaciona com tudo que você falou sobre performance, sobre é, o próprio desejo, sobre como o desejo se manifesta por meio da sexualidade e sobre como o desejo se manifesta nos outros âmbitos da vida, né? Emocionalmente, psiquicamente, enfim, com a saúde do corpo, como a mulher carrega o seu próprio corpo e a sua própria sexualidade. uhum, uhum. Então, veja bem, porque quando nós falamos de libido, eu não sei, não sei a pergunta e não sei como que a pessoa levou a vida, né? Porque nós Uhum, temos que pensar, bom, porque pense bem, quando nós falamos na menopausa, nós estamos falando, basicamente, na nossa sociedade, do fim da capacidade reprodutiva, né? é. É Uhum, isso do que nós estamos falando. Nós não estamos falando do fim da sexualidade. São duas coisas muito diferentes, né? uhum, Acontece que nós juntamos as duas coisas, né? Nós temos uma formação patriarcal, enfim, as religiões monoteístas, as mulheres, quando a capacidade reprodutiva termina, né? uhum. A sexualidade tem que terminar. Bem, não é bem assim. Não é bem assim. Hum. Não É, é? eu acho que não é nada assim, né? Na verdade, é uma continuidade, como você falou, é um portal de ressignificação, né? Inclusive dessa questão da performance, das sensações, porque é uma transformação sensorial também, né? Sim. Uhum, Muitos âmbitos. Por exemplo, é, sinto em mim a perda da visão, uhum, mas uhum, tem todo um outro ganho uhum. da questão da percepção do entorno, que Sim. eu ainda não consigo elaborar muito, mas é uma nova forma de conectar as coisas. Eu penso novamente e trago a questão das tecelãs, né? É porque Uhum, elas sabem fazer, sabem aonde costurar, onde dar o ponto, né? uhum, E anteriormente a gente costura, uhum, mas não necessariamente com aquela precisão, né? uhum, De escolha das cores, dos uhum, pontos, dos locais, de como a gente vai reconfigurar esses desenhos de vida, né? Tem mais um comentário aqui, vamos ver. Ó, ela disse que tem um parceiro muito ativo sexualmente e uhum, que fica difícil espalhar esse desejo, como você uhum, falou, né? Estou uhum, falando mesmo da questão do ato, da genitália, do prazer genital. uhum, uhum. Sim. Uhum. Então, Sim. eu não sei se você quer fazer um comentário. Não, eu acho que tem que ver como que ela viveu a sexualidade na juventude, né? Porque isso tem Uhum, muito a ver, né? Que uhum, sexualidade eu tive quando eu tinha 20 anos, né? Teria uhum, que ser possível entender isso, né? Mas eu acho que, sabe que eu acho que a maturidade é preciso que a maturidade nos traga uma certa habilidade e uma certa destreza para lidar com a vida.
né? E é uma destreza que as mulheres têm que construir, né? Porque ninguém nos ensina isso, né? Hum. Ninguém ensina a uma mulher como ser uma mulher sábia, né? E não pelo fato de fazer anos, você se torna sábia, não, Hum. absolutamente, né? Porque A ao gente falou isso, acho que na contrário, primeira live, né? Que tem uma claro, diferença entre envelhecer e sim, amadurecer, sim, né? sim. Então, eu acho que cabe a cada uma de nós ir, digamos, aprendendo e construindo uma certa destreza, uma certa habilidade, que é um pouco o que a maturidade nos exige, não é? Então, não vou entrar a esta altura da vida em uma briga com fulano, né? Porque, porque pensa bem, né? Eu estou em outra, né? Então, digamos, essa destreza de saber quando você se coloca ou quando você se retira, o que movimentos você faz a seu favor, que é alguma coisa que nos custa muito aprender, né? O que é remar a meu favor, né? Nos custa muito, né? Nós precisamos de muita destreza, de muito treino, de muita percepção afinada. E a Hum. gente não tem uma percepção afinada sobre nós próprios. Não Uhum. sabemos o que o fulanito quer, o que o outro acha, o que ciclano está pensando. Entrou pela porta, eu já sei o que você está pensando. É, querida, eu queria saber o que você está pensando, não é? Isso nós não sabemos, porque nunca temos tempo, porque nunca, né? Então, eu acho que a maturidade traz essa possibilidade, né? De eu, Hum. digamos, estimular um pouco a destreza de mim sobre mim, né? O Hum. que eu quero, o que eu estou pensando. Tá bem, você tem um parceiro que tem uma performance sexual monumental. Bem, mas se você não tem, peraí, nós vamos ter que renegociar as coisas, porque Sim. E a Betânia, ela fez um comentário bem legal aqui, porque ela fala, e normalmente o prazer masculino está nessa questão da genitália, da genitália, né? Então, como ajudá-los a lidar com isso? A Betânia que fez esse comentário. E eu também queria falar, porque, assim, é, na, nesse âmbito da sexualidade, é, em que existe uma performance, em que existe enfim, toda uma expectativa de relacionada a esse diálogo, porque a sexualidade ela imbrica um diálogo, né? Não, ou senão vira um monólogo. E muitas vidas sexuais elas acontecem nesse monólogo em que a mulher está ali para o prazer do homem e pouco ela se volta para o próprio prazer. Então, novamente, eu faço esse link, né? De que é uma oportunidade de você reescutar e de ambos entrarem num outro lugar que é muito mais cavernoso, que é muito mais no escuro, que é muito mais cuidadoso de mudar a concepção mesmo do que vem a ser performance, né? eu vou ter que renegociar, não é? Eu acho que uma das coisas que a maturidade traz para as mulheres é que nós vamos ter que renegociar muitas coisas. Hum. Não é? Porque eu vou fazendo alguns pactos e algumas negociações, né? À medida que vou construindo minha história, com as figuras próximas de mim, com as figuras afetivas, bem, eu vou ter que renegociar. É uma das Hum. grandes questões da mulher na maturidade, eu vou ter que renegociar muitas coisas. Vou ter que Hum. renegociar o que eu quero. Se o outro tem uma performance de animador de circo, ué, mas eu não tenho que ser a trapecista do circo, não é? Não, peraí, vamos renegociar essa história. Bem, Sim, não é possível essa negociação, nós temos que repensar a relação. Né? sim, sim. É uma reconversa, é um reconhecimento, né, de uma Mas conversa. por isso que eu tenho que reconhecer
que estou vivendo a maturidade e o que eu quero para mim. Antes de que meu parceiro, eu tenho que saber o que eu quero para mim. O que eu quero para mim. Tá? Porque eu não tenho como repactuar um vínculo ou repactuar um laço de afeto ou um laço de convivência qualquer se eu não sei o que eu estou querendo para mim. Qual E é a não é direção que o eu tô indo, outro, né? né? É. Porque não é o outro que tem que definir o que eu quero para mim. Então, por isso, quando eu te falo essa história de estar na maturidade e brincar que eu tenho 25 anos, que é um pouco o que a sociedade estimula para as mulheres, é um grande encontro. Um grande desencontro. Porque eu não tenho 25 anos, tenho 59. Né? E então, nesse momento, eu tenho que saber o que eu quero. E ter uma consciência muito atenta e muito lúcida de quem eu sou. Por isso eu falo que na maturidade nós construímos uma nova subjetividade. Né? Eu vou ser aquela criatura que fui professora a vida inteira e, claro, aos 60 anos sou professora, sim. Mas eu tenho outra subjetividade. É. Amada, falta 5 minutos para nossa live acabar. Meu Deus, como passou Então, rápido agora nós estamos hoje. aqui controlando o tempo. Olha bem, Sim, Adriana. Olha bem. e Estamos agora eu botei um relógio conversando. aqui na frente. E eu queria te fazer uma última pergunta e também Sim. agradecer a participação. A gente está aqui com uma boa audiência, bem Uhum. feliz de ter feito essa jornada de 3 conversas com você, Marisa. Foi muito importante. Obrigada. Muitas mulheres assim deram vários retornos positivos. Mas eu queria fazer uma última pergunta que se relacionaria com o trabalho de círculos de mulheres para mulheres maduras, né? Você acha que é importante as mulheres trocarem, as mulheres se apoiarem, as mulheres se Muito, encontrarem muito, nessa fase entre muito, mulheres que estão passando por essa, muito. enfim, que Acho chegaram nesse lugar? fundamental. Acho decisivo e fundamental. Mesmo porque temos muito pouco disso. Temos muito pouca possibilidade disso. Temos muito pouca discussão, formação, publicação. Como é que nós vamos trabalhar com mulheres maduras? Como é que nós trabalhamos? Como é que nós estudamos algumas coisas muito específicas, né? Então, acho fundamental. É um momento muito decisivo. E outra coisa, Adriana, a maturidade tem que ser um momento de grande libertação. Né? Eu acho que isso é o que nossas mulheres têm que entender. Né? Ah, e acabou. Né? Não, não, minha querida, não, nós estamos começando, vamos nessa, vamos com tudo, nós estamos começando. Né? Sim. Então, isso é importante. Mas acho fundamental os grupos, a formação, o estudo, os encontros, as oficinas, os círculos, acho fundamental, fundamental. Sim, eu venho sentindo isso, sabe? Nesse grupo, a gente está. É um grupo experimental em que a gente tem uma estrutura metodológica, inclusive o livro da Heloíse Monteiro, As Sim, 7 Etapas, né? Da sim, construção. Puxa, eu não trouxe ele sim, aqui. sim. Mas ele caiu como uma luva, ele chegou para mim no Ah, que primeiro bom. dia, eu falei, nossa, que lindo isso, né? E eu Uhum, estou usando outras metodologias imbricadas, pensando também como que a gente pode trabalhar esse despertar da velha sábia. Tem uma das meninas do grupo que ela fala assim, gente, cadê a minha velha sábia? Que eu não estou encontrando ela. E ela está sendo bastante, tem sido um desafio para ela, porque o caldeirão dela está fervendo muito, sabe? uhum, Então, ela uhum, teve várias questões de desencadeamento, por exemplo, de um desequilíbrio hormonal que gerou uma diabetes, enfim, que gerou várias coisas, e ela está lidando com tudo isso. E uhum, ela é uma pessoa, assim, de uma cabeça incrível, mas mesmo assim, ela
não consegue encontrar esse lugar em que ela fala, bom, cheguei na minha velha sábia. Então eu fico pensando, eu acho que os estudos do feminino, eles realmente fazem uma diferença ao longo da vida, né? Você Agora, vivencia. a gente não chega na velha sábia, a gente vai construindo uma velha sábia. Não é assim, cheguei e sentei. Não Sim, é bem assim. A gente vai construindo uma velha sábia e é uma construção, como a vida de todos nós é uma construção, né? A sim. gente vai ganhando liberdades e adquirindo sabedoria e se desapegando. Eu acho que o desapego é outro sentimento muito importante da maturidade, sabe? Hum, Nossa, eu era mulher linda, não sei o que, parava o trânsito. Querida, querida, você tem outra beleza hoje. Você tem sim. outra beleza, né? Você tem outra beleza, né? E Então, eu acho ressignificar que isso, a beleza também, né? O sentido de beleza, porque sim, também na cultura patriarcal a beleza está ligada sim, à donzela, sim, enfim, a um corpo, sim, novamente uma performance, né? Mas sim, quanta beleza existe sim, na sim, maturidade, né? E uma sim, diversidade de belezas, né? sim, sim. Adriana, nos faltam 2 minutos. Sim, querida. Então, mais que tudo, eu quero agradecer essa jornada. Nós tivemos um público aí fiel, muitas pessoas Uhum, do meu uhum, lado, do seu uhum, lado, uhum, é, uhum. fazendo parte dessa conversa, as pessoas que Também te trouxeram perguntas, agradeço. questões. E, Uhum, sobretudo, Marisa, agradecer a você, ao seu tempo, a sua dedicação ao feminino, a uhum, toda essa luz que você traz para as mulheres que cruzam o seu caminho, né? Agora com a Escola de Mulheres, com as Jornadas da Deusa, que tomara um dia eu consiga fazer essa viagem com você. Estou torcendo. vamos lá, Quer falar vamos um pouco sobre a ver. Escola de Mulheres e as jornadas, agora para Olha, a finalizar, Escola de Marisa? Mulheres é um projeto onde nós estudamos, você participa, estudamos textos, damos orientação e supervisão para mulheres que trabalham questões de mulher, né? E a Uhum. Jornada das Deusas, nós fazemos live nesta quinta-feira, nós não vamos a ter, mas a próxima eu já vou retornar. Fazemos lives às quintas-feiras e eu tenho um curso na plataforma Hotmart que se chama Jornada das Deusas, Autoconhecimento, onde eu falo de cada deusa, ensino a trabalhar, tem um e-book, nesse e-book as mulheres podem fazer oficinas, podem trabalhar, enfim, eu acho que são todos instrumentos, Adriana. Eu tenho um convencimento pleno que hoje, na minha maturidade, minha tarefa é ajudar as mulheres a trabalhar com mulheres. Isso para mim Hum, é claro e transparente. E isso hum. tem sido o meu projeto estes últimos anos, né? Hum. Muito É obrigada isso. a você, muito Muito obrigada a você obrigada. pela oportunidade, né? Parabéns Foi pela sua divino. defesa, Ah, parabéns sim. pela sua defesa de doutorado. Sim, sim, concluindo várias questões na vida, né? E Claro, agora olhando claro, realmente para uma nova jornada e claro. fortalecida por todo esse trabalho que você oferece aí para as mulheres. Então, seguimos Muito juntas. obrigada a quem nos Obrigada, pessoal. acompanha, quem está Sim, conosco, tá? E até sim. na próxima. Daqui a uns dias nós fazemos mais, né, Adriana? Sim, sim, a gente traz outros temas. Inclusive, eu quero conversar com a Adri Saad, que é do grupo também, para, Uhum, enfim, 27 segundos. Então, a gente uhum. segue nesse movimento. Tá bom. Muito Um obrigada. beijo Muito enorme. obrigada. Obrigada. Obrigada Tchau, a todas. querida. Tchau. Obrigada por Tchau. tudo.